Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está assistindo essa aula. Mais uma vez aqui, professor Rodrigo de Física, passando para você a nossa teoria nesses tempos de coronavírus. Então, senhoras e senhores, continuamos aí com a análise da eletricidade, em especial eletrostática, e o assunto é ainda campo elétrico. Mas agora nós vamos para uma segunda parte, parte 2, certo? Se você ainda não assistiu a parte 1, volte lá, assista o vídeo e assim você pode dar continuidade a esse estudo. Bom, nessa parte 2 nós vamos entrar no estudo do campo elétrico em algumas situações mais específicas. Em especial, vamos falar de campo elétrico em condutores, em equilíbrio eletrostático e também do campo elétrico uniforme, ok? Bom, começamos assim então. Imagine o seguinte, senhoras e senhores, que eu tenho um condutor no formato esférico. Se esse condutor for carregado, o fato dele ser condutor faz com que as cargas elétricas se acumulem na superfície externa do condutor. Assim, a gente acaba tendo uma distribuição que de certa maneira é uniforme. Moçada, lembrando que eu estou falando de uma bola, por exemplo, uma esfera condutora. O que acontece nesse tipo de situação? Então deixa eu rascunhar aqui com você uma lógica mais ou menos assim. Essas cargas elétricas, elas têm o poder de produzir campo elétrico. Porém, a sua distribuição uniforme faz com que esse campo elétrico sofra um certo cancelamento devido a uma carga e outra. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Então vamos lá. Imagine o seguinte, que essa carguinha ela tem o poder de gerar um campo para dentro, um campo para fora. Essa carguinha oposta a ela também tem o poder de gerar um campo para dentro e um campo para fora. Esses dois campos se anulariam. Ela também gera campos na lateral e assim por diante. Mas o que percebemos é que, devido a essa simetria de distribuição de cargas, esses campos laterais e internos aqui acabam se anulando um em relação ao outro, sobrando apenas os campos já conhecidos, os campos elétricos que seriam saindo da carga. Então, sobrando aquela configuração que a gente já conhece para uma carga positiva. Moral da história, aqui dentro o campo elétrico ele é dito nulo. Então, senhoras e senhores, o que acontece é o seguinte: no interior de um condutor não há campo elétrico. Mas na parte externa desse condutor, nós temos um campo elétrico sim, e ele é muito intenso. Campo elétrico esse que pode ser calculado como sendo Kq dividido por distância ao quadrado. No nosso caso, essa distância é o próprio raio do condutor, então vou usar aqui um R ao quadrado. E assim nós temos o campo elétrico máximo. Então, daqui para frente, o campo elétrico é o máximo. Porém, à medida que eu me distancio, ele vai diminuindo, 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 ok? E por fim, nós vamos pensar na superfície desse condutor. Porque eu tenho a região de dentro, a região de fora e a região da superfície. Exatamente em cima da superfície, exatamente aqui ó, no meio dela, o que você tem é a seguinte situação. Fora, um campo máximo. Dentro, um campo zero. E no meio, a média disso, metade do máximo. Portanto, em cima da superfície, nós temos metade do campo elétrico máximo. De novo, pessoal, dentro não há campo. Fora, o campo é máximo, exatamente muito perto do raio. E em cima, metade do máximo. A consequência que nós temos em relação aos condutores não terem campo elétrico internamente é que não há manifestações elétricas ali dentro. Então, um exemplo, clássico que nós temos é o seguinte. Se você pega seu aparelho de celular, o seu telefone aí, seja ele qual for a marca, e você embrulha esse aparelho, por exemplo, em papel alumínio, esse aparelho deixará de receber chamadas, ele está, como a gente costuma chamar, de blindado eletrostaticamente. Afinal de contas, as chamadas são feitas por ondas eletromagnéticas e, portanto, elas não vão conseguir chegar ali dentro. Essa blindagem que aqui existe, feita pelo papel alumínio, que tem uma grande quantidade de elétrons livres, ela pode sim ser rompida se, por exemplo, haver uma espécie de um furo, um buraco na blindagem. Esse furo tem que ser suficiente para que a onda eletromagnética ultrapasse ou passe por ele, certo? Então, um furo muito pequenininho, talvez a onda não passasse ali dentro, mas um furo considerável, essa onda consegue atravessá-lo, certo? Bom, segunda análise de hoje. Campo elétrico uniforme. Senhoras e senhores, imagine o seguinte. Imagine que nós temos uma barra muito, mas muito grande mesmo, certo?
de dimensões assim que nós não conseguimos determinar onde ela termina, onde ela acaba. E essa barra está carregada. Vamos supor aqui que ela tem uma carga positiva. Ao redor dessa barra, então, forma-se um campo elétrico. Um campo elétrico que poderia ser representado assim, saindo dela para esse lado, e assim, saindo dela para esse lado. Esse campo elétrico tem valores aqui muito extremos próximo a ela e vai diminuindo de intensidade. Então, sei lá, vamos aqui chutar, um exemplificar um valor. Tipo 10, aí eu vou me afastando, cai para 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até tender a zero, certo? Bom, nós então vamos colocar aqui desse lado uma outra barra, também carregada, mas com carga negativa. Ela também teria aí um campo elétrico, só que agora chegando como eu mostro na figura. Senhoras e senhores, da mesma maneira, essa barra aqui tem um campo muito intenso, e se a carga dela for exatamente igual à carga da outra, ela também vai ter um campo muito forte próximo, e à medida que eu me afasto, vai diminuindo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Podemos observar que esse campo, esse vetor campo, ele vai acabar se juntando com esse vetor campo, certo? E se nós fizermos uma análise de valores, o campo resultante seria a soma desses valores. Então 10 mais 1, 11, 9 mais 2, 11, 8 mais 3, 11, 7 mais 4, 11, 6 mais 5, 11, e acho que você entendeu. Aqui no meio, esse campo elétrico torna-se uniforme. Nessa lateral e nessa lateral, isso não acontece. Portanto, a gente estabelece a seguinte ideia, que entre placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos, forma-se um campo elétrico do tipo uniforme. Dentro desse campo, dentro dessa região, o campo tem um valor fixo, o campo tem um valor constante. E, portanto, se, por exemplo, uma carguinha Qzinho for aqui lançada, ela sofrerá a ação de uma força que não muda de intensidade conforme a distância nessa região. É uma força constante. Então, se, por exemplo, tivermos uma carguinha positiva, como a gente já viu, a força será a favor desse campo. Ela vai nessa direção e essa força elétrica será constante. Senhoras e senhores, nós vamos ver então a partir daqui aplicações dessa e dessa ideia, certo? Através de exercícios. Então, vamos lá. Vamos dar uma espiadinha. Moçada, temos aqui uma primeira questão selecionada para vocês que diz o seguinte: uma esfera metálica de raio R, 40 centímetros, está em equilíbrio eletrostático no vácuo com carga de 8 microcoulombs. Calcule a intensidade do campo elétrico no ponto interno dessa esfera. Depois, os pontos, um ponto externo extremamente próximo à superfície e depois um ponto situado a 5 metros da esfera. E ele deu o valor do K. Então a ideia seria o seguinte: na região interna da esfera, o campo elétrico é nulo, ele não se forma. Numa região muito próxima da esfera, o campo elétrico ele será máximo, então nós calcularíamos com KQQ dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Lembrando que o K foi dado como 9 vezes 10 a nona, o valor da carga está em microcoulombs, 8 vezes 10 a menos 6, e essa distância, 40 centímetros, tem que ser transformada em metros. Então 4 vezes 10 a menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Portanto, o nosso campo máximo nessa situação vai ficar, esse 4 ao quadrado vai dar 16, 16 vou simplificar com esse 8, vai sobrar um 2 aqui embaixo, 9 por 2, 4,5, vezes 10. A nona com menos 6 vai dar mais 3, jogo esse mais 2 para cima, mais 5, 4,5 vezes 10 a quinta, newtons por coulomb. Na letra C, eu quero um campo num ponto situado a 5 metros dessa esfera. Então, letra C, E igual a KQ d quadrado. Aqui eu tenho que ter um cuidado, porque ele diz já que o ponto está a 5 metros do centro da esfera. Se esse ponto fosse a 5 metros da esfera, eu deveria somar essa distância do raio com os 5 metros. Nesse caso, isso não será necessário. Então, 9 vezes 10 a nona, 8 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido pela distância 5 ao quadrado, ok? Então, nós teremos aqui um campo de 9 vezes 8, 72, vezes 10 a terceira, dividido por 25. 72 dividido por 25. Vamos rabiscar aqui no cantinho, no rascunho. Bom, 2 vezes vai dar 50, 50 para 72, faltam 22.
acrescenta uma vírgula e um zero, 220. Aqui um 8, 8 vezes 25 vai dar 200, sobram 28. Então, E igual a 2,88 vezes 10 elevado à terceira newtons por coulomb. Temos assim uma primeira aplicação, campo dentro, campo na superfície e um campo longe, ok? Bom, dando continuidade aí, mais uma abordagem, pessoal. Nessa próxima abordagem, a gente tem uma ideia teórica com relação ao estudo do campo, certo? Então, vamos aqui dar uma espiadinha no que diz a próxima questão, o exercício 3. A gaiola de Faraday nada mais é do que uma blindagem eletrostática, ou seja, uma superfície condutora que envolve e delimita uma região no espaço. A respeito do fenômeno diz o seguinte: então, a gaiola de Faraday nada mais é do que o efeito de blindagem eletrostática, ou seja, dentro de um condutor não há campo. Então, temos aqui a afirmativa de número 1. Se o comprimento de onda de radiação incidente na gaiola for muito menor do que as aberturas metálicas, ela não conseguirá o efeito de blindagem. Traduzindo, se nessa gaiola haver um furinho e esse furinho for maior do que o comprimento de onda da gaiola, a gaiola não vai conseguir blindar. Portanto, a afirmativa 1 é verdadeira. 2. Se o formato da gaiola for perfeitamente esférico, o campo terá o seu valor máximo no centro da gaiola? Falso. No centro da gaiola não há campo. No interior da gaiola não há campo. Afirmativa 3. Um celular totalmente envolto em um pedaço de papel alumínio não receberá chamadas, uma vez que ele está blindado de ondas eletromagnéticas. Verdade, discutimos isso agora há pouco. E afirmativa 4. As cargas elétricas em uma gaiola de Faraday se acumulam na superfície interna. Não, se acumulam na superfície externa. Ficamos com 1 e 3 como resposta correta. E por fim, uma abordagem um pouco mais aí, digamos que complexa matematicamente. Nesse exercício, nessa questão 2 aqui da PUC, a gente vai ter uma ideia de campo elétrico uniforme, só que num nível um pouquinho assim. Então vamos lá, vamos caprichar nessa questão. Ele diz o seguinte: uma carga pontual de 8 microcoulombs e de 2 gramas de massa é lançada horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo em um campo elétrico uniforme de módulo 2,5 kN por coulomb, na direção e sentido mostrados da figura. A carga penetra no campo por uma região no ponto A e passa a sofrer a ação de um campo elétrico também do campo gravitacional, cujo módulo vale 10. A direção e sentido é de cima para baixo. Considerando que A é a origem de um sistema de coordenadas x ou y e as velocidades Vx e Vy quando a carga passa pela posição x igual a 0 em metros por segundo são... Bom, senhoras e senhores, vamos lá, vamos entender. Imagine o seguinte. Imagine que aqui eu tenho duas placas. Uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente. É por isso, então, que o campo elétrico uniforme está vindo nessa direção, da direita para a esquerda. Bom, uma carga elétrica positiva está sendo lançada para cá com uma certa velocidade. E aí, o que vai acontecer com ela? Bom, se essa carguinha é positiva, ela não vai querer chegar perto desse campo. Uma força elétrica vai tentar impedir esse movimento. E, além disso, a gravidade vai trazer essa carguinha para baixo. Portanto, a tendência é que ela descreva esse movimento aqui. Ela vai até onde pode para frente, mas depois ela volta. Eu quero descobrir quais são os valores de velocidade Vx e Vy quando ela passa nesse retorno por esse ponto zero aqui, ok? Então essa é a ideia. Moçada, o fato de eu ter uma ideia de Vx e Vy faz com que eu separe, que eu divida esse exercício em x e y. Então, em x, o que está acontecendo? Está atuando uma força que é a força elétrica. Então, a força resultante no eixo x é a sua força elétrica. Ela está contrária a uma trajetória, por isso eu vou adotar um sinalzinho de menos aqui. Assim, a nossa massa m vezes a aceleração no eixo x vai ser igual a força elétrica. Força elétrica é carga vezes campo elétrico. Dessa maneira, a aceleração em x vai ficar igual a menos q vezes z dividido por a massa. Os valores de Q, E e M eu tenho, vou então substituí-los aqui. Então vai ficar menos Q. A carga é de 8 microcoulombs, menos 8 vezes 10 a menos 6. O campo é de 2,5 kN, 2,5 vezes 10 elevado à terceira, está em quilos, dividido pela massa. De 2 gramas, eu passo essa massa para quilos, 2 vezes 10 a menos 3. A aceleração em x, então, vai ficar menos. 8 vezes 2,5, vou ter então aqui 20, 20 dividido por 2 é 10. 10 a
terceira sobe aqui, se junta, esse 10 a menos 3 sobe, junta-se com esse 10 a menos 3, com menos 6 vai dar 10 elevado a zero. Moral da história, a nossa aceleração deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é o que acontece no eixo X. Em relação ao eixo Y, a única força que eu tenho é a força peso, e portanto, ela é quem vai me dar a aceleração. Massa vezes aceleração é igual ao peso. O fato de trabalharmos com um sistema de eixo cartesiano e mostrando que o peso é para baixo, então indica que essa aceleração é negativa, então esse peso é negativo. Portanto, é m vezes g, negativo, e aí então a nossa aceleração acaba ficando como sendo de menos g, uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, também no eixo y. Moçada, então a ideia é a seguinte, no eixo x essa bolinha ela vai ser desacelerada e depois ela volta, portanto a gente tem que achar essa velocidade. Para isso, vou utilizar as equações do movimento uniformemente variado. Começando com essa daqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. Tudo isso pensando somente no eixo X, certo? Então aqui, ó, em X ainda. Então a posição final dessa bolinha, ela no eixo X, ela sai do zero e passa pelo zero. A posição inicial é zero. Ela parte com uma velocidade de mais 20, vezes um tempo t que eu desconheço, com uma aceleração de menos 10 t ao quadrado dividido por 2. Moçada, organizando aqui bonitinho, nós vamos ficar com o seguinte, que 5t quadrado menos 20t é igual a zero, uma equação de segundo grau. E, portanto, t poderá ser igual a zero ou ainda t igual a 4 segundos. Moral da história, a nossa bolinha passa pelo zero no tempo zero e depois de 4 segundos ela mais uma vez passa aqui. Se eu quero descobrir essa velocidade em x, Vx igual a V0 mais A vezes t, a x vezes t. Então, essa velocidade em x vai ser, em x a velocidade era 20. A aceleração nós temos como sendo menos 10 e o tempo é 4. A nossa velocidade em x vai ficar de menos 20 metros por segundo. Isso já faria com que a gente encontrasse a alternativa correta, a letra D. Mas vamos chegar aqui no menos 40 para y, usando a mesma relação. Vy igual a V0 mais AY vezes t. Vy igual a velocidade inicial em y era 0. A aceleração é menos 10 e o tempo é 4. Então, Vy deu igual a menos 40 metros por segundo. Moçada, esse exercício aqui, com certeza é um exercício que leva muito mais do que 3 minutos para ser resolvido. Então, vamos lá. Numa questão de primeira fase, como é que você poderia resolver esse exercício de forma, mais rápida? Bom, a ideia é a seguinte, pense da seguinte maneira. Quando você, por exemplo, joga uma bolinha para cima, ela sobe e desce, e se ela sofreu apenas a ação da aceleração, da gravidade, ela retorna sempre com a mesma velocidade. Então, se eu lancei essa bolinha com velocidade inicial 20 no eixo X, ela retorna com velocidade também 20, mas aqui um 20 negativo, e assim você chegaria direto no item D como resposta final. Moçada, esse exercício é muito difícil, portanto, capricha aí. Qualquer dúvida, mande nos comentários. Senhoras e senhores, espero ter ajudado. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!